Olá pessoal, vamos gravar mais uma aula, essa para o dia 4, próxima quarta-feira. Vamos dar complemento aos conceitos sobre liderança, não? Depois entrarmos numa questão da percepção em termos de comportamento organizacional e eu acredito que estaremos aí fechando a proposta de conteúdo programático da nossa disciplina, ok? Eu abordava anteriormente a questão da teoria de caminho meta, né, para os tipos de liderança. Abordamos a questão da liderança diretiva, que dirige, que controla. Falamos também sobre liderança apoiadora, aquela que apoia, que incentiva, que ouve, que oferece condições, que dá uma condição estruturada muito boa, né? Falamos também da liderança carismática, que é aquela em que o indivíduo é visto como um herói, como um salvador da pátria, né? É claro que dentro das empresas nós temos aqueles líderes carismáticos que não são vistos como aqueles caras que têm muita competência, não é nesse sentido da coisa. Muitos identificam um cara herói, um cara que ele comanda e tem ideias, é um iluminado, coisa do gênero, um mensageiro dos deuses. Não é bem assim, não. A liderança transformacional, né, que propõe a transformação, propõe que o indivíduo ele possa se colocar dentro da empresa, ele pode se posicionar, discutir, conversar, transformar a si mesmo e transformar seus comandados. Então, o líder transformacional é aquele que transforma, mas não pode perder a essência do saber ouvir, saber abordar, saber avaliar, saber uma série de questões sobre a liderança transformacional. Muito importante também ressaltar que esse líder transformacional ele está associado a outras formas. Não existe um líder perfeito, um líder genuinamente certinho, redondinho, aquele que não falha. E outra coisa, não existe uma modalidade de liderança. A liderança situacional diz o seguinte: tem hora que o líder precisa ser um pouco autoritário, um pouco controlador, um pouco diretivo, um pouco transformador, um pouco conciliador, né? Um pouco, como é que eu posso dizer, autocrático, né? Ele vai ter que avaliar a situação e a partir daquela situação ele vai decidir qual o melhor procedimento, decidir qual a melhor forma de poder encontrar solução para uma determinada situação ou encontrar uma determinada fórmula, maneira de lidar com determinada situação. Então, o líder estacional é aquele que está muito presente, é aquele que sabe lidar, seja lá no sentido de alterar o comportamento de um liderado, seja no sentido de orientar, de direcionar esses liderados. Ele precisa também saber avaliar o potencial dos seus liderados, ele tem que saber avaliar o desempenho desses seus liderados para aí sim poder desenvolver todo um trabalho de motivação, de estimulação para que eles possam cumprir suas metas, seus objetivos, sejam eles pessoais, sejam eles de forma coletiva para a empresa, né? E isso recai na questão da discussão sobre comportamento na organização. Então, um dado que a gente vai levantar também, tá ok? Liderança é a capacidade, portanto, de influenciar um conjunto de pessoas para alcançar objetivos. É isso que a gente está falando. O líder situacional é aquele cara que interpreta, que avalia só para reforçar esses conceitos. Funções de um líder: coordenação de atividades meio. O que é isso? Ele não executa, ele coordena as atividades. Então, ele coordena os seus liderados, ele coordena um determinado projeto, ele coordena ou estabelece meios, maneiras
para se poder atingir o objetivo. Planejamento e ações e atribuições. Ou ele planeja sozinho, ou ele planeja com os seus chefes, por exemplo, se ele for um gerente, ele vai planejar com os diretores e a partir daí ele leva a ideia planejada e vai planejar com os seus comandados ações a serem tomadas, atribuições, papéis, quem faz o quê, quais as responsabilidades. Então ele planeja junto com a sua equipe. Por isso que eu disse que o líder situacional é aquele que sabe avaliar, sabe estimular, sabe motivar. Então ele traz a sua equipe, senta, discute o projeto, planeja começo, meio e fim para atingir o resultado final. Então, um dos papéis ou funções, né, do líder é esse daí. E, principalmente, saber ouvir, motivar e ser crítico. Precisamos pensar um pouco na questão do ser crítico. Líder crítico é aquele que trabalha no sentido de, ao fazer a crítica, orientar. Quando ele faz uma crítica, ele aponta falhas, mas também aponta o bom caminho que a pessoa já fez ou que parte já foi feito e como ele pode dar melhorias para a sua caminhada. A crítica é nesse sentido, que se não vira uma coisa muito de opinião, porque fulano ele é um péssimo funcionário, isso é opinião, não é crítica. Né? Funcionário não sabe fazer a tarefa, isso é opinião, como não sabe, você avaliou. Então o líder precisa estar muito bem respaldado, tem que estar muito bem posicionado para poder emitir crítica. Crítica é sempre muito positiva no meu modo de ver. Ok? A liderança e a gestão da empresa, a capacidade de contribuir para o desenvolvimento da organização. É lógico que o maior patrimônio de uma empresa, já disse, volto a reforçar, é o indivíduo, seu funcionário. Quando esse líder ele é um bom líder, ele desenvolve habilidades de seus colaboradores, seus funcionários, ele incentiva, ele motiva a empresa, a organização, tem de se desenvolver. Uma organização só se desenvolve porque o contingente de indivíduos, né, a parte orgânica dessa organização, ela é atuante, ela é bem desenvolvida e, consequentemente, a empresa se desenvolve. O que é o desenvolvimento de uma empresa? Ela sai de uma condição de pequena empresa e chegar a um porte médio, porte grande. Não é? A empresa não começa, muitas empresas nunca começam com 1.000, 2.000 funcionários. A empresa, normalmente, ela começa lá com um número X de funcionários, um determinado produto, e gradativamente ela vai ampliando o seu parque industrial, vai aumentando a sua capacidade em função da variação de produtos, do que o mercado exige, como ela oferece seus serviços para o mercado ou produtos de consumo. Portanto, o desenvolvimento organizacional está ligado diretamente ao seu patrimônio, que é o homem, né? O seu colaborador, o funcionário. E é claro que quando eu tenho desenvolvimento organizacional e aí existe esse desenvolvimento organizacional, é porque a empresa investiu no desenvolvimento profissional, através de especialização, né? Cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento, e isso propicia que a empresa possa crescer, porque ela está investindo no seu colaborador. É lógico, ela vai investir também no seu, vamos chamar de patrimônio material, ou seja, em máquinas, em equipamentos para poder atender o mercado, principalmente no Brasil, que hoje é muito exigente. É exigente, não é muito exigente, é exigente. A liderança e a mediação no ambiente organizacional. Aí nós começamos a falar de clima organizacional, né, onde o líder é aquele indivíduo que ele proporciona, ele propicia, ele estimula um clima à organização, um líder flexível, um líder compreensivo, que sabe ouvir, o líder que consegue entender, perceber, olha, estou encaixando já a palavra de percepção aí, perceber o seu colaborador, ele com certeza
ele vai fazer o papel do mediador no ambiente organizacional, né? O saber ouvir, o saber conversar, o saber estar participando, muitas vezes até da vida pessoal das pessoas que chegam na empresa com algum problema. Então, esse líder ele tem que ter essa sensibilidade, essa flexibilidade para poder ser esse mediador no ambiente organizacional. Então, aí nós temos os tipos de liderança, né? O autocrático, o democrático, o autoritário, né? Que eu creio, como eu disse anteriormente, a liderança situacional ou liderança emocional é aquela em que o líder ele é capaz de perceber a si próprio, perceber o ambiente, perceber os seus comandados e a partir de toda essa percepção ele possa atribuir, ele possa passar, né, as responsabilidades, passar o trabalho em si, distribuir atividades, distribuir tarefas para poder o setor ter o seu desempenho e, consequentemente, a empresa, não? Então, o líder situacional, o líder emocional, é aquele em que ele faz uma leitura de si mesmo, ele se entende, ele se compreende, ele se percebe, ele sabe dos seus limites, sabe das suas virtudes, e a partir daí ele começa a trabalhar junto com os seus comandados. Um dado importante é que ele, ao se perceber suas virtudes, limites, ele também faz com que seus comandados também percebam as suas limitações. E muitas vezes os seus comandados podem observar uma certa, digamos, não boa habilidade numa determinada condição, numa determinada situação, mas que em contrapartida esse líder tem habilidades muito boas em outras, então dá um equilíbrio. Então essa equipe vai ajudá-lo. É muito comum a equipe sendo coesa, a equipe sendo bem harmoniosa, ela permite que o líder possa até equivocar-se, falhar, por exemplo, que ele tem o que a gente chama de pontos na carteira para poder cometer alguns equívocos, alguns deslizes. Eu acho que o líder situacional e emocional é bem esse daí, que ele conhece os limites e sabe como conversar com os seus liderados, né? E aí a gente começa a falar que nós já falamos do líder transformacional, né? Preocupação com liderados e comandados. Falei isso agora, não? Ruptura com barreiras autoritárias é fundamental. Não existe mais espaço para o autoritarismo dentro do ambiente organizacional. Importância da flexibilidade, também falamos disso, né? Dessa importância. E a liderança transacional, né? Que é a transação, é a troca de benefícios, também que falei agora, tanto o líder quanto o liderado eles crescem juntos e proporcionam liberdade de ação. Isso é fundamental, eu acho que na medida em que eu tenho um líder transformacional, ele é capaz de proporcionar, de propiciar mudanças para os seus liderados e, em consequência, o seu liderado adquire autoconfiança, se percebe como sendo capaz e não tem medo de realizar, não tem medo de se apresentar, não tem medo de emitir seus pareceres, ok? No contexto da percepção, é fundamental a gente abordar que a percepção envolve todos os sentidos: audição, olfato, visão, gustação e paladar. Olfato, visão, audição, tato e paladar. Isso, são 5 sentidos. Dizem que existe um sexto sentido que é a intuição, mas a gente vai deixar isso para um outro momento. São habilidades para captar, processar e entender informações que os sentidos recebem, né? Muita gente diz assim: puxa, eu percebi que o tempo está assim, eu percebo que o funcionário está triste, eu percebo que o funcionário está alegre, eu percebo que o funcionário está agindo de maneira não recomendável. São percepções em que eu posso, muitas vezes, ter razão na minha percepção, não estou equivocada, mas às vezes é preciso ter um certo cuidado, né? Aquela coisa da percepção e da impressão. Eu acho que essa questão do achismo ela é muito perigosa e é preciso ter muito cuidado quando a gente aborda a questão da percepção no ambiente organizacional, não é?
Portanto, é quando eu consigo captar, quando eu consigo entender a situação em si, né? Porque os meus cientistas estão me dizendo isso. Um bom líder, ele tem que ter os pés no chão, tem que saber bem o que é que mensagem ele está recebendo através da sua percepção, não é? Aqueles filtros de bloqueios, né? Os filtros que possam bloquear essa percepção, né? Nós temos muitos problemas dessa ordem. Eu percebi algo e na verdade não era. A gente usa isso muito na Gestalt, uma das escolas psicológicas, não? Em que muitas vezes as pessoas enxergam apenas uma parte do todo, e aí está o perigo, né? Eu tenho que enxergar não apenas a parte, mas o todo. Uma das figuras da Gestalt que a gente aborda muito a questão da percepção equivocada é a figura da moça e da velha. Não sei se quem conhece, mas é muito comum as pessoas acharem que é uma moça e na verdade tem uma velha embutida naquele desenho. São formas de percepção no ambiente organizacional, isso é muito perigoso. Leva muitas vezes as pessoas a se equivocarem muitas vezes. Eu, particularmente, já vi pessoas se equivocando, foi apontado o equívoco, mas a pessoa não teve a flexibilidade de admitir que falhou. E eu acho que a grande virtude dos líderes é assim: falhei e vou corrigir. É uma grande virtude. Aliás, em termos não de líder, mas em termos pessoais, é recomendável que a pessoa compreenda os seus erros. Ela nunca é perfeita, ninguém é perfeito. Então ele tem que admitir que errou, ele tem que admitir que se equivocou sim. Não vejo demérito algum, ao contrário, mérito para quem admite que errou, méritos para quem admite que conseguiu não realizar uma determinada situação, ou por falta de conhecimento, por falta de um pouco de atenção, às vezes até sem perceber um pouco de prepotência, né? Aquela coisa do eu sei, eu conheço, então desdém. Vou fazer do meu jeito aí, né? Muito perigoso isso. Importância do processo cognitivo, claro, na percepção, é a relação estímulo-pensamento e organização cognitiva. É quando eu percebo, seja qual for o meu sentido, ou seja, qual é onde está sendo estimulado, se é visual, auditivo, se é gustativo. A partir daí, estou num processo de organização no meu pensamento para eu identificar, por exemplo, o que está acontecendo. A questão da temperatura, né? Eu aprendi, eu identifico temperatura através da minha aprendizagem. Temperatura, calor, som, imagem. Foi um aprendizado que eu tive, né, ao longo da vida e que me permite, toda vez que eu receber um estímulo na vida adulta, eu consigo identificá-lo. Por isso a educação tem um papel fundamental na vida de todo o ser humano. Por isso que no Brasil, aqui fazendo um parênteses, nós estamos muito longe de uma educação qualificada, uma educação pautada em um conhecimento importante, porque a gente vai, sem dúvida alguma, mergulhar num futuro onde a exigência do conhecimento é muito intensa. Saímos de uma abordagem mecanicista, de um conhecimento mecanicista, para um conhecimento mais tecnológico, um conhecimento mais de organização do pensamento, uma coisa mais no sentido menos manual e mais intelectual. Então nós precisamos ter muito cuidado nesse sentido aí, tá? Os tipos de percepção: visual, social, musical. Tipos não são os sentidos, legal? Então é o visual, eu tenho o social e o musical. Tem um livro chamado O Corpo Fala, é PPR, alguma coisa, não me lembro o nome total da pessoa, do autor. Livro muito interessante, né? Que permite que haja essa identificação. Percepção, que envolve sentidos, acabei de falar agora. Percepção extrasensorial, aí a gente entra numa outra esfera, a intuição, a telepatia, a clarividência. Aí é uma outra seara que a gente, eu estou só citando, só para a gente ter uma noção, mas que não cabe para nós nesse momento aqui. E o comportamento organizacional, gente, no ambiente, onde as empresas estabelecem um clima organizacional. Então, um clima saudável de uma empresa, um clima harmônico, ele é realizado, ele é praticado por pessoas com flexibilidade, com discernimento, com compreensão,
com conhecimento. Então, isso tudo é que permite que haja um comportamento harmonioso, né? Então, eu elenquei alguns tópicos aqui e eu vou lê-los para que a gente possa ter um referencial. Sistema social aberto, a empresa não, que integra pessoas para produzir bens de consumo ou serviços. Ou seja, a pessoa passa 8 horas dia, de 6 a 8 horas dia numa empresa. Cultura da empresa envolve hábitos, costumes, valores e regras e normas. Lógico que todo mundo se adapta, porque a empresa ela é uma empresa identificada como tendo seus valores, seus costumes, e, portanto, há essa adaptação. Capacidade de adaptação do indivíduo, o ser humano, ele se adapta com muita facilidade. O clima organizacional, reforçando essa questão, como fonte de integração e preceitos. Da Escola da Administração Científica, lembram-se que eu falei que foi a partir da administração, né, dessa escola de administração científica, lá nos idos da década de 20, ou comecinho do século passado, que o Taylor, Fayol, Mayo, enfim, pessoal da área da pesquisa, começaram a perceber que o ambiente é fundamental para o desenvolvimento e desempenho profissional. Comportamento no ambiente organizacional reflete a dinâmica e a qualidade da gestão de pessoas. Uma empresa bem saudável, uma empresa que tem saúde psicológica, fatalmente ela motiva, o funcionário tem prazer em trabalhar na empresa, ele se sente alegre e se sente acolhido. Então, gente, isso tudo faz parte do comportamento nas organizações. A gente pode encaixar aí comportamento e clima no ambiente organizacional. Ok, gente? Basicamente é isso, né? A gente vai abordar na aula de quarta-feira, que é a aula do dia 5, né? Nós vamos abordar essa aula no dia 5. E depois, na próxima semana, eu creio, dia 4, desculpa, dia 4, né? Minto, gente, não é dia 4, não, dia 2. Desculpa, estou errando aqui, tá bom? É no dia 2, nós vamos ter a nossa aula. E creio que no dia 9 nós vamos ter a prova. Então, isso tudo nós vamos abordar na quarta-feira aí para dar um fechamento, pelo menos até aqui. Ok, gente? Um grande abraço.